tiver algum pedido de oração, vocês podem levantar a mão, senão a gente vai orar. Me ajoelhar aqui para orar. Vocês podem se ajoelhar aí também. Oremos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais um despertar com vida. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sustentado e segurado com a tua mão forte e provido todas as nossas necessidades, Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos perdoe pela nossa condição, Senhor, pela nossa falta de fé, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus. Tua palavra diz lá em Gênesis, Senhor Deus, que o Senhor colocou dentro de nós inimizade, Pai, contra o maligno. E essa semente, Senhor Deus, é a fé, Senhor, que o Senhor divide para cada um, Pai. É a pequena porção de fé que o Senhor coloca dentro de nós, Senhor. Mas a tua palavra e tua promessa é que o Senhor vai aumentar, Senhor Jesus, essa fé, Pai. E que a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, o Senhor vai continuar. Por isso nós te suplicamos, Senhor Jesus. Nós dependemos, Pai, unicamente do teu poder e da tua misericórdia, Senhor Deus. Da tua palavra agindo e fazendo aquilo que ela disse que faria, Pai. Porque nós de nós mesmos não temos condições, Senhor. Nós somos fracos, Senhor, nós somos falhos, nós estamos constantemente, Senhor, caindo, tropeçando, Senhor Jesus. E nós somos mentirosos, Pai. Essa é a verdade sobre nós, Senhor. Nós prometemos algo, mas nós não conseguimos cumprir, Pai. Quando nós nos deparamos, quando nós vemos, já estamos fazendo aquilo que dissemos que não faríamos novamente, Pai. Já estamos sentindo aquilo que dissemos que não sentiria. Nós não temos controle sobre as nossas emoções, Senhor Jesus. Sobre a raiva, Senhor, sobre o medo, sobre a inveja, sobre tudo de mal que a tua palavra declara sobre nós, Senhor, que no nosso coração natural a inveja, a ciúmes, a contendas, Pai, a porfia. Isso é o que existe dentro de nós, Senhor. Isso é o nosso ser natural, Pai. Renova, Senhor, dentro de nós um espírito puro, Senhor, inabalável. Transforma a nossa mente, Senhor Jesus. Todas essas promessas o Senhor tem nos dado por meio da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter prazer, Pai, na tua lei, nas tuas palavras, nos teus mandamentos. A neles, Pai, meditar de dia e de noite, como o salmista diz, Senhor Jesus, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, que elas possam finalmente fazer parte da nossa vida, Senhor Jesus. E que o nosso homem natural, Senhor Deus, seja diluído, Pai, que ele morra de fome, Senhor Jesus. Ajuda-nos a contemplar só as obras da tua criação, Pai. Eu colocamos diante de ti, Pai, os nossos filhos, que são a herança do Senhor, Pai. E nós não nos cansamos de pedir que o Senhor cumpra, Pai, a tua promessa de que converte, Pai, o coração deles. O Senhor disse que levantaria o terceiro Elias e converteria o coração dos nossos filhos, Pai. O coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. O Senhor disse que os nossos filhos profetizariam, Senhor. Foi o Senhor que disse, meu Pai. Não há poder em nós, Senhor Deus, por mais que nós nos esforcemos para convencer os nossos filhos do erro, do pecado. Mas o teu Santo Espírito, Pai, ele nos convence de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Por isso, Senhor, essa manhã nós mais uma vez apresentamos os nossos filhos, cada nome, Pai, o Senhor conhece. O Senhor sabe o nome de todos os filhos aqui, de cada pai e de cada mãe. Tem misericórdia, Senhor Jesus, de nós. Pai, ajuda-nos a avançar na ciência da fé, Senhor. É o que nós mais necessitamos agora, Pai. É aprender a depender da tua palavra, a depender do que a tua palavra fala sobre nós. Porque nós não somos o que nós pensamos, Pai. Nós somos o que a tua palavra declara, Senhor. Senhor, toma-nos em tuas mãos, Senhor Jesus. Por favor, Pai. E completa a obra que o Senhor começou na nossa vida. Não porque eu estou pedindo, Senhor, mas porque foi o Senhor que disse que completaria essa obra que o Senhor começou. Fica conosco, Senhor, neste dia, nós te suplicamos, dai-nos, Senhor Deus, a tua graça e o teu poder, e que o teu Santo Espírito possa conduzir esse estudo, Senhor, derrama teu Espírito, cada reunião, Pai, cada encontro desse, nós temos tido a oportunidade, Senhor Deus, de receber o teu Espírito, que é o Espírito da verdade, Pai. Sopra em nós, Senhor Jesus, como o Senhor soprou nos discípulos, Pai.
O Espírito da verdade, o fôlego, Senhor Deus de vida, sopra nas nossas narinas, Pai, porque nós estamos necessitados, Pai. E nós temos só aparência de vida, mas de fato nós estamos mortos em nossos delitos, Pai. Sopra em nós, Senhor, o teu Espírito essa manhã. E até que o Senhor volte, continua soprando cada vez mais forte, Pai, o teu Espírito em nós. É isso que nós te suplicamos, Pai, é isso que nós clamamos. É isso que nós reivindicamos, Pai, de acordo com as tuas palavras e as tuas promessas para a nossa vida, meu Deus. Nos dá poder, Senhor. Coloca em nós, Pai, desejo de orar, Pai, que nem isso nós temos, Senhor. Por favor, meu Deus. Impressiona a nossa mente, Pai. E não permita que o maligno venha tirar a semente, Pai, que o Senhor tem lançado na nossa mente. Repreende, Senhor Deus, o maligno. Repreende o espírito de contenda, de controvérsia, Pai. Repreende o espírito de rebelião, Pai. Aquele espírito, Senhor Deus, que tua serva disse que todas as reuniões seria enviado, Pai, para tirar a palavra que é lançada do campo, Pai, do coração. Não permita, Senhor, que isso aconteça. Nos dá sabedoria, Pai. Nos dá domínio próprio, que são as tuas promessas relacionadas ao fruto do Espírito, para que nós saibamos lidar, Pai. Mas que o Senhor possa repreender pelo poder da tua palavra, porque tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está nele, Senhor. Fica conosco essa manhã, nós te suplicamos, pelos méritos de Cristo Jesus, crendo que o Senhor nos ouviu e nos atendeu. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom dia. Amém. Aos irmãos que foram entrando durante a oração. Nós já fizemos os pedidos, já oramos. E nós vamos para o estudo. A irmã Socorrinha, a irmã Corrinha está com a mão levantada? Pode falar, irmã. Eu só vi agora a sua mão. Não sei se... Nayara, desculpa, gente. Eu acho que eu bati sem querer. Ah, tá bom. Então, hoje nós vamos dar continuidade à terceira parte do estudo, como Deus cria, como Deus opera e como Deus traz as coisas à existência. E aí, assim, nós podemos imaginar, deixa eu só colocar aqui para gravar hoje. Só um minutinho. Como eu dizia, nós vamos dar continuidade ao estudo, como Deus traz as coisas à existência, como Deus cria e como Deus opera. E hoje nós vamos estar lendo os outros textos bíblicos que traz essa mesma palavra que já foi estudada nos dias anteriores. E eu peço que vocês abram aí a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, no capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, o versículo é o versículo 8. Eu vou pedir à irmã Márcia, que está com a versão King James, para ela ler Êxodo 15, no versículo 8, para ver o que está escrito aí para nós. Mas antes dela ler, eu estou aqui com o capítulo 2 do livro Estudo sobre Fé, separado, e tem alguns trechos de alguns artigos de Ellen White também nesse livro, e a serva de Deus, ela declara, né, na página 23 do livro Estudo sobre Fé, de um artigo da revista Review, né? Ela diz que o ensino da fé envolve ensinar as pessoas que essa é a natureza da palavra de Deus. Então, por que nós estamos passando tanto tempo em um estudo? É porque isso envolve o ensino da fé, ensinar as pessoas a natureza da palavra de Deus. E para nós compreendermos a natureza da palavra de Deus, nós precisamos compreender o único modo como Deus opera, como Deus traz as coisas à existência, né? E como Deus cria todos esses verbos. Então, Êxodo capítulo 15, versículo 8.
Irmã Márcia, você pode ler para nós como está escrito aí nessa versão? Posso sim. Bom dia, irmãos. E com o sopro das tuas narinas, as águas amontoaram-se, as correntes pararam em pé como um montão, e as profundezas coalharam-se no coração do mar. Pronto, amém. Aqui na minha versão diz assim: com o fôlego das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão e os vagalhões coalharam-se no coração do mar. Esse daqui é o cântico de Moisés, né? E ele está relatando sobre a abertura do Mar Vermelho, né? Que nós conhecemos. E Moisés está declarando aqui no versículo 8 que esse fenômeno de abrir o mar em bandas para que os israelitas passassem, ele se deu pelo poder da palavra. Só que quando Moisés vai relatar aqui, Moisés não fala essa palavra, ele chama de fôlego. Inclusive, ele diz que com o fôlego ou com o sopro das suas narinas amontoaram-se as águas, né? Então, mais uma vez aqui, Moisés, que é o escritor do Pentateuco, ele deixa claro que o fôlego, né, das narinas representa exatamente a fala, porque nós sabemos que no relato bíblico da abertura do mar, ali está escrito que Deus falou para Moisés marchar, né? Que foi que Deus falou? Diga o povo que marche. Diga o povo que marche. Depois ele disse, diga o povo que coloque o pé na água. E Moisés foi obedecendo a ordem da palavra de Deus. Conforme Deus falava, Moisés ia avançando, né? Diga o povo que marche, então Moisés marchou com o povo. Diga o povo que coloque o pé na água, o povo colocou o pé na água. E depois o mar se abriu. O mar se abriu porque todos os seres criados e todos os elementos da natureza, eles obedecem perfeitamente à ordem de Deus. Todos os seres, todas as histórias bíblicas, todos os relatos bíblicos, eles apresentam para nós essa afirmação. A história de Jonas, por exemplo, como que um ser marinho, como a Bíblia descreve, né, que um ser marinho gigante, um peixe, engoliu Jonas e não mastigou ele, e ele não morreu, e lançou ele lá na praia de Nínive, exatamente onde Deus tinha dito que era para ele ir pregar. Então, todos esses fenômenos, aparentemente sem explicação, foram possíveis unicamente pelo poder criativo da palavra de Deus, porque quando Deus fala, em todos os relatos bíblicos, o poder criativo, a energia que tem nas palavras dele, elas cumprem aquilo que ele fala, e todo ser criado obedece aquela ordem que sai da boca de Deus. É por isso que aqui em Êxodo, capítulo 15, no versículo 8, para quem foi entrando depois, o profeta Moisés, ele declara, né, através desse cântico, que foi com o fôlego das narinas que amontoaram-se as águas e também as correntes pararam, né? Esse é um fenômeno que a ciência não pode explicar. Um mar se abrir ao meio, né? Não existe explicação para isso. Então, essa é a natureza da fé. Fé é tudo aquilo que a gente não pode explicar, mas que nós temos certeza que aconteceu. Todas essas histórias bíblicas, elas dependeram unicamente desse poder criativo e dessa energia criativa que sai da palavra de Deus. Então, nós vamos abrir agora no livro de 2 Samuel, ainda no Velho Testamento, no capítulo 22. Ao longo desses 3 dias estudando esse tema, né, como Deus traz as coisas à existência, como Deus opera, como Deus cria, nós vimos uma porção de textos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, né, e também no Novo Testamento. E por que que nós
estamos fazendo isso? Para que a própria Bíblia seja a nossa única, que é a nossa única regra de fé e prática, para que ela mesma prove aquilo que ela diz, né? Para que não precise explicações, mas que a própria Bíblia, através do método que o próprio Deus criou, que é um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, regra sobre regra, que ela mesma se explique. 2 Samuel, capítulo 22, o versículo é o versículo 16. Irmã Márcia, você pode ler novamente, por gentileza? Posso sim. E os canais do mar apareceram. As fundações do mundo foram descobertas diante da repreensão do Senhor, diante do sopro do fôlego das suas narinas. Olha só, gente, mais claro do que isso, impossível. Deus é tremendo e maravilhoso, e o modo como ele tem nos conduzido a entender essa mensagem de justiça pela fé, a entender a ciência da fé, é tremendo. O conhecimento da ciência da fé é verdadeiramente o conhecimento do evangelho eterno, e é o conhecimento que nós necessitamos agora. Aqui é declarado novamente aquilo que a gente leu em Êxodo 15:8, que o leito das águas se descobriram e os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor e pelo fôlego de suas narinas. Então não resta dúvida que o relato de Gênesis 2:7, de que o homem foi criado do pó da terra e que foi soprado em suas narinas o fôlego de vida, esse ato se deu pela palavra, esse ato se deu pelo sopro da palavra de Deus. Quando Deus falou, o homem foi formado, sem a necessidade que Deus colocasse as mãos no barro. Eu volto a falar o que eu já falei nos estudos anteriores, que a nossa mente, por ser limitada e por estar num processo de cauterização mesmo, de tanta mentira, de tanto engano, de tanto erro que nós fomos submetidos, de tanta contemplação, e hoje eu vejo o quanto que a contemplação, ela tem um papel crucial no selamento do remanescente, né? Nós vamos ser aquilo que nós contemplamos. Seja pela nossa visão, seja pela nossa audição, que nós ouvimos, pelo que nós tocamos, pelo que nós cheiramos. Então, quantas vezes foram imprimidas na nossa mente essas imagens? Irmão, isso não é algo assim, irmã, eu não acho que esse tema seja um tema que a gente deva estar estudando, eu acho que é um tema controverso, né? Podemos alguns imaginar isso. Mas, irmãos, isso não é um tema controverso, mas é um tema necessário, é fundamental. Se nós não compreendermos que só existe uma maneira de Deus criar as coisas, só existe uma maneira de Deus dar vida às coisas, só existe uma maneira de Deus resgatar, que é o processo da redenção, e é por isso que a gente estuda a ciência da fé. Ellen White, ela afirma que o modo como Deus criou em Gênesis 1 e 2 é o mesmo modo como Deus vai o processo da redenção. É o mesmo modo. Então, se nós não compreendermos o que aconteceu em Gênesis 2:7, nós vamos ser enganados e não vamos compreender o processo da redenção, que é Deus criando no homem o que não existe, simplesmente e unicamente pelo poder da palavra. E nós vamos ver isso perfeitamente aqui, ó. Eu anotei alguns trechos do livro Vivendo pela Fé, do capítulo 2, que, na minha opinião, é o capítulo mais necessário que a gente leia e releia e peça a misericórdia de Deus para assimilar. Porque lá, como eu falei, né, são a compreensão que os dois pastores receberam, o pastor Jones e o pastor Wagner, né? E também os artigos que eram colocados na época na editora, né, dos pioneiros ali, na Review. E lá, a serva de Deus, junto com esses dois pastores, ela diz assim, que
esse conhecimento da fé, da ciência do Evangelho Eterno, consiste em compreendermos como exercitar a fé no poder criador da palavra. Então, se nós não desmistificarmos, se a mentira não for revelada, nós vamos continuar enganados com a nossa mente cauterizada e achando que, se Deus é poderoso, e de fato Deus é poderoso, ele pode criar de qualquer maneira, ou ele pode criar de várias maneiras. Isso também já foi dito aqui, que ele pode, poder, ele pode tudo, porque ele é o Todo-Poderoso, mas ele escolheu criar de uma única maneira, que foi através do poder criativo da palavra. Essa é a única maneira pela qual Deus traz as coisas à existência, e a gente precisa ficar repetindo isso até que isso entre na nossa cabeça. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir a verdade. Não ouvir o erro, o engano, que se chamam de verdade, mas que na realidade é mentira. O conhecimento mais essencial que nós precisamos adquirir agora, nesse momento em que nós estamos, é exatamente a ciência do Evangelho Eterno, que consiste no conhecimento da ciência da fé. O ensino da fé, ele envolve ensinar às pessoas que essa é a natureza da palavra de Deus. O ensinar como exercer a fé. Ensinar as pessoas a esperar que a própria palavra de Deus realize o que ela diz. E depender dessa palavra para que ela mesmo gere a obra que por ela foi falada. É isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos desenvolver. Essa é a fé de Jesus. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que está descrita lá, que o justo viverá por ela. Então, ao criar todas as coisas, no princípio, Deus, né, propôs Cristo para declarar a palavra. Olha que coisa maravilhosa. Dentro ali do plano da redenção, as três pessoas da divindade, Deus propôs que Cristo declarasse a palavra, que ele faria com que todas as coisas viessem à existência. Cristo apenas falou a palavra e tudo veio à existência. Não houve outra maneira. Nós vimos uma porção de versículos bíblicos, no primeiro e no segundo estudo, onde é bem claro o relato de que ele falou, ele soprou, ele expirou e as coisas passaram a existir. Na redenção, que é a repetição da criação, Deus propôs novamente Cristo para declarar a palavra da justiça. A palavra criando ou remindo é a mesma coisa. Percebe como nós precisamos compreender isso? E como nós precisamos estar com um espírito aberto, ainda que para nós seja algo novo ou diferente do que a gente já sabe, Deus está dizendo para nós que nós não sabemos ainda como convém. E que nós necessitamos de um espírito humilde e manso, porque alguém que já sabe, ele não vai, ou ela não vai, permitir que Deus nos ensine. Porque se eu me coloco num lugar de que eu já sei, eu não vou permitir que a palavra de Deus agora, então, me ensine o modo certo de ver as coisas. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos, no capítulo 18, no versículo 15, para ver mais um texto bíblico no Antigo Testamento que comprova essa narrativa de que todas as coisas foram trazidas pelo poder da palavra. Salmo 18. Salmos, versículo 18. Não, capítulo 18, desculpa. O versículo é o versículo 15. A irmã Márcia vai ler aí na versão King James. Salmos 18, versículo 15. Pode ler, irmã. Então os canais de águas foram vistos, e os fundamentos do mundo foram descobertos à tua repreensão, ó Senhor, ao sopro do fôlego das tuas narinas. Amém.
Deus seja louvado, porque nós não precisamos inventar nada ou criar nada da nossa cabeça e nem precisamos defender o que está escrito, porque a própria palavra se explica. Já é o 3º versículo essa manhã que nós abrimos no Antigo Testamento e está sendo repetido a mesma coisa. Isso daqui é o processo que Deus usa para nos ensinar. Ele repete e amplia o tempo todo a mesma coisa, até que entre na nossa mente, até que seja finalmente gravado na nossa mente, fixado na nossa mente, de modo que ninguém possa tirar. Esse é o processo do selamento. Louvado seja Deus, porque nós estamos sendo selados pela verdade. Santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. A tua palavra, né? A palavra de Deus é a verdade. Cada vez que nós confirmamos a nossa fé através do ensino das Escrituras e do ensino sistemático, do ensino pragmático, nós estamos tendo a palavra de Deus selada na nossa mente, de modo que ninguém pode tirar. É o que Ellen White define como selamento lá em Eventos Finais, capítulo 12. Ela diz que o selamento não é algo que possa ser visto ou palpável. O selamento é a fixação, é a impressão, é a fixação da verdade intelectual e espiritual, de modo que ninguém pode tirar. Quando tudo for arrancado do remanescente, finalmente, quando nós estivermos vivendo no período mais tribulento dessa história, quando o decreto, não só o decreto dominical, mas o decreto de morte, tiver já em vigor, a única coisa que não poderão arrancar de nós, ainda que eles tirem até a própria vida, vai ser a verdade que foi impressa, que foi selada na nossa mente, mas a verdade. Porque aqueles que foram selados com a mentira, e há o selamento também com a mentira, porque Satanás também marca os dele, então não haverá mais o que ser feito. E o momento de nós sermos selados com a verdade é agora. O momento de nós compreendermos como Cristo vence em nós é agora. Nós fomos doutrinados durante muito tempo, o movimento adventista, o povo adventista, seja dentro da organização, seja fora da organização, dentro dos ministérios de sustento próprio, dentro dos movimentos que fazem parte do movimento adventista, infelizmente nós fomos doutrinados errados. Porque quando nós nos decepcionamos com a organização, porque ela estava vivendo abertamente um liberalismo, nós saímos da direita, que é um extremo de Satanás, e nós saímos da esquerda, né, que é o liberalismo, que é um dos extremos de Satanás, e nós fomos para o outro extremo de Satanás, fomos para a direita. Aí nós fomos fazer aquilo que está descrito que os hebreus fizeram. Quando Moisés desceu com as tábuas, e eles viram ali, eles disseram, tudo que o Senhor disse, nós faremos. E era exatamente assim que nós temos e estamos nos comportando com relação à palavra e à lei de Deus. Nós pegamos a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os livros do Espírito de Profecia, e nós repetimos igualmente os hebreus falaram. Tudo que o Senhor está nos pedindo, nós faremos. Vamos fazer reforma de saúde, porque o Senhor está mandando fazer. Tu está pedindo, né, na realidade, vamos fazer reformas no vestuário, vamos fazer reforma na alimentação, na educação dos filhos, vamos para o campo e vamos fazer tudo. Porque nós temos que fazer, porque é uma condição para a salvação. Ou ainda que a gente não diga isso com a nossa boca, que é uma condição para a salvação, mas dentro de nós sentimos que para ser salvos, nós precisamos fazer essas coisas. E por nós nem esquecer, mas por não saber que tudo que Deus falou não se trata de um pedido, se trata de uma promessa, de um juramento, se trata de uma ordem. E quando a gente pega o decálogo, que é a coisa mais... é a lei moral, que é o centro do caráter de Cristo,
E quando está escrito lá, não matarás, Deus não está pedindo para a gente não matar. Deus está afirmando que se nós estivermos ligados nele, nós não mataremos. Não porque haja força em nós para não matar, mas porque a palavra dele, gerando vida em nós, está declarando que nós não mataremos. Mas nós nos enganamos. O profeta Jeremias diz que nós somos desesperadamente corruptos. É por isso que quando Jesus veio, ele falou que quando nós detestamos uma pessoa, quando nós nos afastamos dessa pessoa, ou quando nós desejamos o mal, nós já matamos ela no coração. Não necessariamente nós precisamos matar ela fisicamente. E a única maneira disso não acontecer, porque nós não temos controle sobre o que nós sentimos, é se Deus estiver vivendo em nós, e a única maneira de Deus viver em nós é por meio da palavra. É se a palavra estiver dentro de nós, fazendo o que ela disse que faria. Não matarás. Então, esse mandamento, ele é um juramento, é uma ordem, é uma promessa, e nele mesmo tem poder para cumprir o que ele disse que faria. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses, no Novo Testamento, vamos ver o que Paulo, qual a compreensão que Paulo tinha sobre o modo como Deus opera. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A irmã, por favor, compartilha novamente aí a versão da King James. 2 Tessalonicenses, no finalzinho aí da Bíblia, capítulo 2, versículo 8. 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Aqui na minha versão, que é a João Ferreira de Almeida Fiel, está escrito assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Né? Então, se nós fôssemos entender que o sopro não é palavra, que o sopro é um sopro, ficaria muito difícil. O sopro aqui que Paulo relata é com a palavra. Quando Deus finalmente falar, é o que a gente leu aqui, que quando ele falar, a palavra vai cumprir o que ela precisa cumprir, ela vai destruir o maligno. E como ontem também foi colocado aqui, a irmã Carla trouxe uma citação, que existe um mistério muito grande e que às vezes a nossa mente não é capaz de compreender tudo, porque sempre a gente temos repetido isso aqui, vamos passar a eternidade toda estudando sobre a redenção, estudando sobre o evangelho eterno, sobre o que aconteceu aqui nesse planeta, né? Vai ser o assunto da eternidade. Entender, e nós vamos poder ver novamente, após o milênio, Deus criando tudo novamente. E novamente, Deus vai escolher Jesus para declarar a palavra e refazer todas as coisas novas, como está escrito lá, né? Que em um abrir e fechar de olhos, né? Tudo será renovado, tudo será refeito. Lá no livro do Evangelho de João, João capítulo 1, se vocês puderem abrir aí, no Evangelho de Jesus, 2 João, no capítulo 1. João parece ter compreendido muito bem a natureza da palavra, né? É tanto que os 4 evangelhos, eles estão trazendo o mesmo relato bíblico, eles estão falando da mesma coisa. Só que João é o único que vai descrever Jesus, desde o início do capítulo 1, como o verbo encarnado, como a palavra viva, né? E ele diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se nós já tivéssemos aprendido a ciência da fé, a ponto de não duvidar da palavra, nós não teríamos dúvidas sobre o modo como Deus traz as coisas à existência. Porque a Bíblia é enfática em dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? Do Verbo. E o que é o Verbo? A palavra. Mas nós somos... a nossa fé, ela vacila tanto. Nós somos tão incrédulos, e esta é a palavra que eu estava procurando, que nós não conseguimos acreditar no relato bíblico. João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Mas no versículo 1 ele disse, ele citou quem era esse ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava... na King James, aqui está como palavra também, né? Bem Você claro. pode ler para nós, irmã, por favor? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pois é. Então, se nós não fôssemos incrédulos, nós não precisaríamos ficar refutando o está escrito. Nós simplesmente ouviríamos, a fé vem pelo ouvir, e nós aceitaríamos, sim, Senhor. Se está escrito, então isso é suficiente para eu crer. Mas a nossa fé, ela é muito pouca. Nós, de fato, somos incrédulos, né? Nesse mesmo livro Estudo sobre Fé, a serva de Deus, ela declara, junto com os pastores Jones e Wagner, né? Porque no capítulo 2, tem um trecho aqui, deixa eu só colocar aqui a bateria no notebook, que está descarregando só um minutinho. Nesse trecho do capítulo 2 do livro, tem uma parte que Ellen White ela vai falar. Agora perdi um pouquinho meu raciocínio, só um instantinho. Irmã Nayara, Nayara, Oi, irmã. pede a irmã para ler de novo, que eu tô querendo comparar aqui, né? Lê de novo o versículo na Bíblia dela aí, fazendo favor. Irmã Márcia, você pode ler de novo o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3? Bom, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quantas coisas foram feitas? Foram algumas? Todas. Não, todas. Foram os céus e a terra e os mares, mas o homem não. É assim que está escrito lá? Não, está escrita todas. Se nós não fôssemos incrédulos, incrédulo é aquele que tem dificuldade de crer no que está escrito. Nós não refutaríamos o ensino da ciência da fé, de que todas, absolutamente todas, e não há espaço para outra situação que não seja essa. O verbo é a palavra. João, ele descreve isso de maneira extraordinária, como nenhum dos outros 3 evangelhos descreve. Ele caracteriza Jesus como o verbo encarnado. No princípio era o verbo, era a palavra. Lembra? Ellen White, ela declarou, eu vou repetir isso, para que Deus cele na nossa memória. Ela diz que ao criar todas as coisas, no princípio, ela está falando do mesmo evento que João está descrevendo. Deus propôs Cristo, o verbo, a palavra, é a mesma coisa, para declarar a palavra que faria com que todas as coisas viessem à existência. Cristo falou apenas a palavra. Gente, Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda a crer no que está escrito, Pai. Só no que está escrito.
e não colocar desculpas e empecilhos para crer. E ela diz que tudo veio à existência. E a redenção, que é o que nós vamos precisar agora, ser salvos, ela diz que na redenção é a repetição da criação. Por isso que redenção e criação é a mesma coisa. É Deus propondo novamente Cristo, o verbo, a palavra, para declarar a palavra de justiça, seja justo. Então, o que vai nos tornar justo agora, daí o versículo vai fazer sentido. O justo viverá pela fé. Não é o adventista, não é não, é o justo. E quem é que é justo? É só aquele que recebeu a palavra de justiça, declarada da boca de Cristo. Eu não tenho como produzir justiça. A palavra diz que não tem como o leopardo tirar dele as pintas, porque ela nasceu na pele, está impregnada. É a mesma condição nossa. Não tem como nós mudarmos a nossa situação, por melhores que nós nos esforcemos, por mais que a gente faça obras e mais obras, a ponto de se isolar e deixar de comer isso e deixar de comer aquilo, nada vai mudar a nossa situação. Irmã, então você está dizendo que não precisa fazer? Não, eu nunca estou dizendo isso. Quem vai fazer as obras na nossa vida é a palavra. Porque no livro Fé e Obras, a serva de Deus, ela declara que o verdadeiro reavivamento, ele vai produzir a reforma. Você entendeu a diferença? Que reavivamento é esse? Reavivados por sua palavra. Lembra que tem esse quadro da igreja, não sei se é na Novo Tempo, reavivados por sua palavra. A única maneira de nós sermos reavivados, irmãos, é por meio do verbo, da palavra. Então, essa palavra... Quer ver uma coisa? No capítulo 2 do livro Estudo sobre Fé, Ellen White, junto com os dois pastores Jones e Wagner, eles escreveram um artigo. É porque eu não sei a pronúncia em inglês, mas é naquele artigo que se chama Review. Se alguém souber, pode falar aqui para Review on Head. Como é que chama, irmã Márcia? Você sabe? Não sei se o irmão... Não sei direito, não. É Review and the Herald, né? Isso. A data é 18 de outubro de 1898, parágrafo 7. Então, Ellen White, nesse artigo, que está aqui no capítulo 2 desse livro, ela explica algo maravilhoso. Ela diz que dentro de cada um de nós foi colocada uma medida de fé. E eu não entendi o que era essa medida de fé. Essa medida de fé, ela foi colocada através do que está escrito. Eu vou deixar aqui, João. Irmão, qual é a página? A página do Estudo sobre Fé? É o capítulo 2. Aí eu estou aqui, deixa eu ver, porque eu estou falando algumas coisas que eu memorizei e outras eu estou lendo. Às vezes eu perco um pouquinho aqui onde eu estava lendo. Mas quando eu achar aqui, eu te falo, tá bom, irmã? A página bem direitinho. Ela falando que foi colocado dentro de cada um de nós uma medida de fé. E que essa medida, ela é aquela que está lá em Gênesis, que nós conhecemos muito bem essa citação que está lá em Gênesis, né? E porém inimizade. Me ajuda, e onde é que está essa citação em Gênesis? Eu acredito que é no capítulo 3, depois da queda do homem. Se alguém souber aí... Acho que é 3,16. Vê se é 3,16. 3,15. 3,15. 3,15. Pronto. Está declarado assim. Se vocês quiserem abrir aí... Irmã, se você puder ler na sua Bíblia, é melhor, para a gente ver como é que está. Tá. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pronto. Nós nunca compreendemos muito bem esse versículo, porque também foi nos ensinado errado. Ellen White, ela declara que esse versículo de Gênesis 3,15 é uma promessa maravilhosa que Deus fez para o povo dele, para os filhos dele, para a obra criada dele. E isso daqui foi a medida da fé que foi implantada em nós. Isso daqui é a semente. Quando ele fala que porá inimizade entre ti, né, se referindo a Satanás, e a mulher, que é a igreja, né?
entre a tua descendência, que era a descendência do maligno, e a descendência da igreja. Essa inimizade é a semente da palavra. Foi a primeira porção de fé que foi colocada dentro de nós. É aquilo que está descrito lá no Desejar de Todas as Nações, que dentro de cada ser humano, de cada ser criado, existe um vazio do tamanho de Deus, existe a necessidade, desesperadamente, de que seja preenchido. E a única maneira de ser preenchido é pela palavra. Só que já foi colocada essa semente. E aí a gente volta lá para o livro Parábolas de Jesus, no capítulo 1 e 2. Ellen White diz que em toda semente há um princípio germinativo que, colocado em contato com a água, vai passar pela morte, vai morrer, e depois de morrer, vai germinar e brotar, e nascer, e crescer, e dar frutos. Então, essa semente, ela foi colocada em nós no princípio, ela está declarada pela palavra. Todos nós nascemos com uma medida de fé que foi dada por Deus. Mas nós precisamos alimentar essa fé pela própria palavra de Deus. Daí por isso que a maioria de nós somos incrédulos. Porque nós temos a medida da fé. Mas para que essa medida ela aumente, é preciso que nós ouvir a palavra e acreditar na palavra. Aí nós precisamos nos apegar a outra promessa. Ele diz que a boa obra que ele começou em nós, e quando foi que ele começou a boa obra? Foi em Gênesis 3,15. Quando ele colocou a medida da fé pela palavra. Quando o verbo falou que colocaria. Quem era que estava falando aqui em Gênesis? O verbo, Jesus, esse que o Evangelho de João descreve. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Quem é que coloca inimizade no nosso ser contra o maligno, contra a mentira, contra Satanás? É Deus. É Ele que colocou essa semente. Essa semente está lá dentro. Mesmo o maior incrédulo da humanidade, um ateu, um budista, um espírita, seja quem for, ele tem essa semente de fé implantada pelo verbo, que é Jesus. Está lá implantada. E no momento certo, quando a chuva começar a cair, e cair nessa semente, mesmo esses que estão lá fora, que aparentemente não sabem quem é Jesus, não vivem a palavra, essa medida de fé, essa semente, quando entrar em contato com a água viva, que é Jesus, que é a própria palavra, imbuída pelo Espírito Santo, que não é qualquer palavra, não é a letra da lei, mas é o espírito da lei. Essa semente, ela vai acontecer o que está escrito em Parábolas de Jesus. Esse poder que tem dentro dela vai ser, então, revivificado, vai ser reavivado. Mas vamos voltar lá para o Evangelho de João. No capítulo 1, nós lemos até o versículo 3, né? No princípio era a palavra, ou o verbo, e o verbo estava com Deus, ou a palavra estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. E ele continua no versículo 4, dizendo: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Essa aqui é a declaração. Nós vamos agora para Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Nayara, aqui está falando nessa versão, e a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. Oh, irmã, muito obrigada por essa versão. Quando nós estamos em trevas, nós não compreendemos a luz que vem de Deus. Lembra que o salmista, lá no Salmo 119, se eu não me engano, no versículo 130, o salmista declara: a entrada das tuas palavras dá luz.
O salmista estava descrevendo o relato da criação. Quando o verbo, que é Jesus, que foi a pessoa da divindade escolhida para criar, quando ele abre a boca, quando o verbo fala, a entrada das palavras de Jesus, elas criam, elas trazem luz, mas as trevas não compreendem a luz. Isso, quando a lição espiritual extraída disso é que quando nós estamos na mentira, quando nós estamos no erro, no engano, nós não compreendemos a luz. Porque nós estamos com a nossa mente cauterizada. E nós não conseguimos compreender a luz. E a única maneira de compreender essa luz é se nós permitirmos que esta luz dissipe as trevas. De outra maneira, vai acontecer o que está escrito aí. A irmã pode ler novamente nessa versão? Era o versículo 5 do Evangelho de João? Irmã Márcia. Oi, irmã Márcia, está me ouvindo? E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Obrigada, irmã. Vamos abrir agora no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3. E ver o Nayara, que me que o... permite? Hã? Pede para a irmã ler o Salmo 119, o versículo 133, na versão dela. Você pode ler, irmã Márcia, aí na King James, Salmo 119, 130. Peraí, 119, peraí. A Bíblia da irmã é a Bíblia Legado, Nayara? É alegado. O 130 e o 133 também é perfeito. 119, o quê? 130. Eu acho que é o 130, tenho quase certeza. Deixa eu ver. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Pronto, perfeito. Muito obrigada. Então, isso aqui é o salmista. Aliás, todo o Salmo 119 é um reconhecimento da excelência da palavra de Deus. É tanto que o título é Excelência da Lei Divina. E a lei, ela é a palavra, né? Porque lá no céu, embora a lei não tivesse explicitamente cravada em uma pedra, né, como depois foi necessário que acontecesse, a lei de Deus já existia, porque a lei de Deus é o caráter de Deus, e a lei de Deus são as palavras de Deus que compõem o pensamento de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele sempre nos exorta a ter a mente de Deus. Quando ele diz isso, ele está falando que se nós recebermos a mente de Deus, de Cristo, por meio da palavra, nós vamos, de fato, desenvolver o caráter de Deus. Porque é a palavra, é o poder da palavra que vai desenvolver o caráter de Deus em nós. Então, no Salmo 119, é uma lição profunda do reconhecimento do salmista pela excelência da palavra de Deus. E ele é um salmo vivificante. Se vocês puderem estudar em casa cada versículo, meditando, extraindo o que cada versículo quer dizer. Ele diz que vai andar na palavra do Senhor, na lei do Senhor. Ele pede que ele seja vivificado segundo a palavra de Deus. Ele entendia que não existia outra maneira de ser vivificado se não fosse por meio da palavra. Ele pede para ser fortalecido. Ele pede várias coisas ele vai pedindo aqui, e tudo por meio da palavra. E o capítulo, o Salmo 130, o versículo 130, na minha opinião, é o versículo que descreve melhor o que João fala lá no Evangelho, no capítulo 1, né? Ele diz assim, que é a entrada das palavras da luz. Porque quando Cristo, que foi escolhido no princípio por Deus para declarar a palavra, quando ele fala, então as coisas, elas instantaneamente, imediatamente, elas são criadas pela energia criativa da palavra de Deus. Mas em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, né, Paulo, ele vai falar sobre a natureza da fé.
O capítulo 11 de Hebreus é Paulo nos explicando a ciência da fé. É Paulo nos explicando a ciência do evangelho eterno, a ciência que nós mais necessitamos. E ele vai dizer muitas coisas no capítulo 11. Ele começa falando assim, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ontem à noite, o irmão Pedro meditou muito aqui em Hebreus 11, né? E no versículo 2, ele diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E o versículo 3, ele fala: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmã, você pode ler aí na sua versão, por favor, o versículo 3? Versículo 3 de Hebreus. De Hebreus 11. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Aqui é muito impressionante o que Paulo está falando aqui, porque ele declara que as coisas que são vistas, todas as obras criadas, elas são vistas e elas existem porque o Verbo falou. Porque Deus, na pessoa de Jesus Cristo, falou e elas surgiram. Se nós não fôssemos incrédulos, nós não precisaríamos de tantos textos bíblicos para provar o que está escrito. O irmão Pedro quer falar? Pode abrir seu microfone, irmão, por gentileza, pode falar. Irmãos, paz e graça a todos. Só queria dar um escopo um pouquinho mais alargado nesse versículo que a irmã acabou de ler agora. Irmã, se puder repetir o versículo com calma, vamos abrir mais um pouco o entendimento só nesse versículo, por favor. Hebreus, deixa eu voltar lá. Hebreus 11, né? Tá tão rico o estudo que eu saí do escritório e vim para o carro para poder participar. Bom, através da fé, Sim, entendemos que os sim. mundos foram moldados pela palavra de Deus, de Louvado modo seja Deus. Uhum. que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Irmãos, o que a palavra do Senhor nos está a dizer aí é: as coisas que nós vimos, tudo que nós vimos, não foram feitas através de algo que existia antes, de algo que se parece. Ou seja, quando nós vimos um carro, quando Deus disse no princípio que houvesse todas as coisas, ou seja, tudo que ele criou, não se baseou em algum modelo que já existia antes. Não. Ele criou tudo baseando-se única, exclusivamente na imaginação de Deus, que transformou o seu pensamento em algo real por meio da palavra. As coisas que nós conhecemos, nós fomos criados não porque existe um modelo, vamos assim dizer, fisionomicamente existe alguém como físico, que com base nisso Deus criou a nós. É o que a palavra de Deus está a nos dizer. Pela fé, compreendemos que as coisas que existem não vieram através de alguma coisa que aparente, mas sim porque pela palavra, a palavra em si criou tudo que existe, de maneira que cada coisa que a palavra criou fosse originalmente primeira, sem haver nada antes delas. Tudo veio à existência por meio da palavra. A essência da palavra
Deus não fala, vamos assim dizer, Deus já não fala, porque tudo que ele falou, ou tudo que ele se propôs a falar, por intermédio de Cristo, tudo já foi feito. E se ele voltar a falar alguma outra coisa, aquilo que ele falar, obrigatoriamente vai ter que voltar a aparecer, vai ter que vir à existência. Para dizer o quê? De forma muito sucinta, a palavra de Deus, ela é autorrealizável e ela não é realizável a longo prazo, é realizável de imediato. Ele não é evolucionista, a palavra de Deus é criativa. E ele cria o que, mesmo não havendo nada aparente, mesmo não existindo alguma coisa que possamos imaginar na nossa mente humana, que tinha que parecer com aquilo. Não, ele cria aquilo que, na concepção do Deus Criador, aquilo será importante e aquilo funcionará como Deus determinou que funcionará. É isso que o versículo nos está a tentar clarificar. Tudo que existe não foi criado porque, por semelhança a alguma outra coisa ou como cópia de alguma outra coisa. Não. Para nos levar o pensamento em que sentido? Que tudo o que nós fazemos, ele está ligado a uma cópia. Por isso é que nós nunca faremos nada que chegará ao número 7, que é a perfeição. Tudo nosso será sempre no 6, 6, 6, 6. Nunca chegaremos ao 7. Porque nós, para chegar ao 7, precisamos sempre criar algo que não existe, algo que nunca apareceu. Mas nós não somos capazes. Então, quando a palavra de Deus diz que Satanás tem a sua marca, que é 666, ele está nos a dizer de forma diferenciada, com uma linguagem muito mais profunda, dizendo assim: tudo que se criar nunca será perfeito. Tudo que o homem criar, se não tiver a criatividade de Deus, não será perfeito. Será sempre próximo do 7. É 6, 6. Podem passar tempos e tempos. Vai ser sempre um 6 atrás do outro 6. E o 666 é a prova de que passam tempos e tempos, mas nunca chegará no 7. O selamento do povo de Deus, que nós conhecemos e percebemos esse estudo, está diretamente ligado com a inculcação desta palavra, desta verdade em nossas mentes, de forma que ninguém e nada vai tirá-lo. Quando em Apocalipse o anjo diz que pede aos outros 4 anjos que detenham ainda os ventos, porque ainda não foi selado o povo. Nós achamos que o selamento, na nossa maneira conceptiva, é algo que vai ser colocado nas testas das pessoas. Não, o que será colocado é a verdade em nossas mentes, de maneira que nada nem ninguém tirará isso de nós. Assim como também os 666 serão selados de maneira que o engano vai ficar tão firme na cabeça destas pessoas que por mais verdade que venha, eles não vão crer, porque vão estar conceptivamente acreditando que tudo que pode vir à existência terá que ter uma base, terá que ter um modelo como a origem das coisas, quando na verdade é o contrário. Era essa a minha contribuição que eu queria trazer para esse grupo, mais ou menos para esse texto. Amém, Deus seja louvado. E aí entra exatamente o que a serva de Deus fala lá, se eu não me engano, em Mensagens Escolhidas. Que nós precisamos aprender muitas coisas e desaprender muito mais coisas. E aquele que acha que não terá que mudar de um ensino equivocado, infelizmente vai exercer a incredulidade. Porque, veja bem, o que nos ensinaram sobre o selo de Deus? Nos ensinaram que o selo de Deus era o sábado. E o que está acontecendo com a igreja de Deus? A igreja de Deus vai aos cultos aos sábados, guarda o sábado, pede licença para não trabalhar no sábado em seus respectivos empregos, e eles acham que receberam o selo de Deus. Misericórdia. Porque
Isso não é selamento. Embora e com certeza o sábado faz parte do selo de Deus, porque a convicção de que o sábado é santo, de que o sábado é o memorial da criação, de que o sábado precisa ser santificado, que ele já foi santificado pela palavra, que ele foi separado, santificado. Isso é uma convicção e ela faz parte do selamento. Mas o sábado por si só não é o selo de Deus. Por isso que a serva de Deus tem várias declarações onde ela afirma que os guardadores do sábado, eles infelizmente receberão as pragas, que eles serão os principais que vão perseguir o verdadeiro remanescente, o fiel remanescente. Então, tudo foi nos ensinado errado. A compreensão que foi nos dada foi equivocada. E se agora nós não pedimos a misericórdia de Deus, para que Deus de fato cele não somente o sábado, que é a principal, porque lá em Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 12, o profeta, eu vou até abrir aqui, para mim ler o que está escrito em Ezequiel 20. Só encontrar aqui rapidinho. Ezequiel 20, versículo... E nós ensinamos isso errado. Quantas vezes eu dei estudo bíblico para as pessoas, ensinando que o sábado era o selo de Deus e como se fosse só aquilo. Então, agora é só guardar o sábado da nossa maneira. Em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, diz que também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que o soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E no versículo 20 do capítulo 20 está escrito: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Só que estes dois versículos foi dito que era o selo, e é um sinal daqueles que foram selados. Compreenda. O verdadeiro remanescente que recebe o selo por meio da palavra imprimida na mente, ele vai ser um fiel guardador do sábado. Não pelos méritos dele, mas pela palavra que foi inculcada, imprimida, repetida, declarada. Ela criou no remanescente, então, a santidade que está sendo falada aqui. Ele diz, santifiquem, né? Ele não fala isso? Santifiquem o sábado, não é isso? Santificai os meus sábados. Nós não temos condição de santificar, porque ele já é santo, desde Gênesis lá. Ele já santificou. A palavra é que nos santifica. A palavra de Deus nos santifica. Então, se nós formos selados por essa convicção intelectual e espiritual da verdade, é lógico que o sábado, ele é um sinal de que nós fomos selados, verdadeiramente. E não o sábado por si só é o selo de Deus. Compreende, irmãos? Então, só a misericórdia de Deus para abrir os nossos olhos, tirar toda venda, tirar toda escama, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos realmente deixados para trás nesse processo de selamento, que é o processo que Ezequiel fala lá no capítulo 8 e 9, que é o que está escrito também em Apocalipse. A serva de Deus, ela diz assim, que a fé é a esperança de que a própria palavra de Deus cumprirá o que a palavra diz, bem como a dependência apenas da palavra, para que se cumpra o que a palavra diz. E cultivar a fé significa cultivar a dependência apenas dessa palavra em si, para que esta realize o que diz. E fé é um dom de Deus. Paulo, em Efésios 2:8. Irmã Márcia, você pode abrir a Bíblia? Efésios 2:8. É mais o final do versículo, se eu não me engano. Não. Vou ver Efésios 2:8, você lê aí na sua versão. Nós já estamos nos encaminhando para o final do estudo de hoje. O Roberto está pedindo. Efésios 2. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé.
Isso não é de vós mesmos, isso é dom de Deus. E o que é graça? Né? Graça é dom imerecido, é o que o Verbo faz em nós por meio da palavra. E isso é o quê? Isso é mediante a fé. Eu preciso acreditar que o que Deus prometeu por meio da palavra, ele vai cumprir por meio da palavra, ele vai cumprir na minha vida pela palavra. E lá em Romanos 12, 3, Paulo fala da medida da fé, que eu falei anteriormente, que foi colocada em nós. E que ao explicar esse versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 3, aí sim é o final do versículo, mas você pode ler o versículo todo, de Romanos 12, versículo 3. Mas o que mais interessa é o final do versículo, que Ellen White explica. Leia aí para nós, irmã. Romanos 12, versículo 3. 3. Uhum. O Pois eu Roberto digo, pode falar em paz. pois eu digo pela graça, Irmã, pode ler. pois eu digo pela graça que me é dada para todo mundo que está dentre vós. Não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Uma medida de fé. Deus tem dado a cada um uma medida de fé. E ela está declarada lá em Gênesis 3,15. Nós lemos essa medida de fé. Cada um de nós, pelo poder da palavra, já foi imprimido em nós, foi colocada em nós essa medida de fé. E ela precisa ser exercitada. É isso que nós temos feito nesses últimos 3 estudos aqui, especificamente, e durante todos esses meses que nós temos estudado sobre a mensagem de justiça pela fé. Nós precisamos exercitar a fé. E a serva de Deus aqui nos ensina que exercitar a fé é exercitar a dependência de esperar pelo que a palavra disse que faria. Isso é o exercício da fé, isso é cultivar a fé. Ela fala exatamente isso, que cultivar a fé significa cultivar a dependência apenas da palavra em si, para que esta realize o que diz. E aí a gente já viu que fé é um dom de Deus, não vem de nós, né? E as escrituras afirmam que ela é dada a todos. Paulo nos fala na medida da fé que Deus repartiu a cada um, que está lá em Romanos 12, que a irmã também leu conosco. Essa medida de fé que Deus repartiu a cada um constitui capital inicial. E olha só que coisa maravilhosa que a Ellen White está falando. É um capital inicial. É como se Deus dissesse assim, eu estou dando um capital para vocês começarem a ter fé. Vocês não precisam produzir fé, porque vocês nem são capazes de produzir fé por vocês mesmos. Olha como nós somos limitados. Olha como o ser criado é limitado. Ele nos deu o capital. É como um pai que dá um capital para o filho, para que o filho possa ali começar a desenvolver a sua fé. E ele que nos deu essa fé. Agora, por meio da palavra, ele nos dá toda a capacidade para que essa fé seja crescida e aumentada, e cresça até que ela atinja a estatura de homem perfeito, como Paulo fala. Só em Cristo nós vamos poder atingir essa estatura. Eu acredito que por hoje é isso. A fé vem pela palavra de Deus. A palavra está perto de ti. Vamos abrir Romanos 10, 8 e terminar com essa promessa. Romanos 10, 8. Irmã Márcia, você pode ler para nós aí, Romanos 10, 8? Oi, irmã Márcia, você pode ler? Estou aqui, estou lendo. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Amém. Então, Aleluia. a fé que vem pela palavra de Deus, a palavra está perto de nós, ela está na nossa boca e ela precisa estar no nosso coração, na nossa mente. Isso é a palavra da fé que pregamos. Vamos orar para encerrar esse estudo de hoje e depois Nayara, eu queria colocar uma coisa aqui que eu vi na Bíblia, que a maior parte está assim, errado, né? Que eu fui ver na King James,
porque aqui fala assim, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o poder. Ali em Isaías 11, tá? No verso 2, que é o ramo justo de Jessé, que fala dos 7 espíritos de Deus, né? Que é o espírito do Senhor, é o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito do conselho, do poder e o espírito do conhecimento do temor do Senhor. Na maioria das versões está espírito da fortaleza em vez de poder. E o poder vem de quê? Totalmente diferente. Fortaleza de poder, porque o poder vem de Deus, através do poder da palavra. Aí eu fui pesquisando, aí achei em Efésios 1,19, que, né, que fala que 2 Coríntios 12,9. Então, é totalmente diferente. Se nós não tivermos o poder de Cristo, não tem como nós sermos transformados, né? Através do poder da palavra dele. Então, aqui, fortaleza, essa palavra está totalmente equivocada nas outras versões. Tá, irmã, obrigada. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 19, diz que a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, é só para quem crê, é só para quem acredita, irmãos, na palavra. Segundo a eficácia de quem? Da nossa força? Não. Paulo diz que é segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluia. Se nós acreditarmos nisso, nós vamos alcançar a estatura de homem perfeito que está prometida, porque não é pela nossa força, é pelo poder que está disponível no Evangelho eterno. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se nós não crermos, se nós formos incrédulos, nós não poderemos, então, alcançar essa estatura de homem perfeito. Vamos orar. Eu queria só colocar aqui mais, só esses versos aqui, ó. A minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então, o poder vem dele. Por isso Amém. que é totalmente assim, errado a palavra fortaleza para poder. Totalmente diferente sentido. Vamos orar, então, pelo horário. Oremos, quem puder ficar de joelho. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, obrigada, Senhor Deus, por mais esse alimento sólido da Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor tem enchido a nossa mente da verdade, Senhor Deus. Tua palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos liberta, Senhor Deus, dos enganos, nos liberta, Senhor Deus, das mentiras que nos foram ensinadas, Pai, das doutrinas, Senhor, que foram inculcadas na nossa mente, Pai. Por favor, Senhor Deus, limpa a nossa mente, Senhor, e imprime, Senhor, em nós as tuas palavras, Pai. Porque o salmista declara que a entrada das tuas palavras dá luz, Pai, e a luz dissipa as trevas. E nós cremos que há poder, Senhor Deus, no Evangelho, há poder para a salvação daquele que crê, Senhor. Essa manhã nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e pedimos que a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, a medida da fé que o Senhor soprou nas nossas narinas, Pai, que ela seja, Senhor Deus, completada pela Tua palavra, porque o Senhor disse que completaria a obra, a boa obra que começou na nossa vida. Fica conosco, nos dá um restante de semana na Tua presença, Senhor. Nos ajuda, nos perdoa, Senhor Deus. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nós cremos, Pai, que o Senhor nos ouviu e recolheu a nossa oração e já atendeu, porque já está tudo prometido na Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deixa eu só parar de gravar aqui. Irmã, o irmão Pedro, ele não gravou o restante de ontem, que foi pregado Irmãos, por deixa ele, eu falar uma coisa para vocês. Ontem foi gravado, só que ficou bem extenso, é quase 2 horas de estudo. Eu vou ver se eu divido em 2 estudos e compartilho lá no canal. Eu estava pensando aqui direitinho, e assim, a gente vai diminuir, depois do estudo, a questão dos comentários, né? Porque o que foi que nós percebemos? Que Deus, ele nos fala através da palavra dele, da Bíblia, do Espírito de profecia, e que
Tem uma citação onde Ellen White diz que em todas as reuniões, em todos os ajuntamentos do povo de Deus, o inimigo de Deus, ele está ali, ele preparado para lançar a semente dele, porque ele também lança semente. Que é a semente do engano, a semente do erro, a semente da mentira, a semente da dissensão, a semente da porfia. E então, nós vamos fazer assim, nós lemos aqui vários textos bíblicos, meditamos também em alguns textos do Espírito de Profecia e desse livro, Estudo sobre Fé. Algumas irmãs participaram, né, deram a contribuição. Nós vamos estar diminuindo, até mesmo também, porque eu preciso estar encerrando o grupo, eu não vou mais encerrar 7 horas, eu vou encerrar 6h30, né? Então, já são 6h36, porque eu preciso aqui me organizar, preparar a refeição da manhã, fazer o culto com as minhas filhas, né? Porque de nada adianta eu estar aqui estudando com vocês se eu não conseguir auxiliar minhas filhas, tá bom? A irmã Terezinha estava até com a mão levantada. Irmã, é alguma dúvida? Pode perguntar rapidinho. Rapidinho, Maná, eu só queria, assim, esclarecer, esse estudo é maravilhoso, é muita luz, a gente tem que pedir muito a Deus, para Deus, igual você falou, da gente, ajudar a gente a entender. Eu sempre ensinei também, dando estudo bíblico, que o sábado era o selo, né, há mais tempo eu já sei que não é o selo, mas eu só queria, então, o selo é a palavra inculcada na nossa mente, é isso? Só queria tirar essa dúvida. O selo de Deus é a palavra de Deus inculcada, o selo através do Espírito Santo, não é isso? Isso. A irmã lê lá em Eventos Finais, se a irmã tiver o livro aí, capítulo 12, que é o capítulo que fala sobre a sacudidura. Ellen White, explicando sobre o selamento do povo de Deus, ela declara: o selo de Deus, o selamento do povo de Deus, não é algo que possa ser visto, é a fixação. Fixar é que ninguém pode tirar. E ela diz que é a fixação da verdade intelectual e espiritual, de modo que não possa ser abalado, que ninguém tire. Certo? Isso. Então, ela vem por meio da palavra. E que o sábado, logicamente, faz parte do selo de Deus, o sinal. Certo? É uma luz nova, né? Assim, igual eu também já li. A gente está desaprendendo, é muito mais fácil aprender do que desaprender. Então, assim, é só mesmo pelo poder de Deus. É maravilhoso. Deus abençoe você, irmã. Irmã, qualquer dúvida, eu estou disponível no privado. Eu vou encerrar o estudo de hoje. Eu agradeço pela paciência de cada um de vocês, pelas contribuições. O estudo vai ser postado nos dias seguintes, né? Fiquem com Jesus e que a impressão que o Espírito tem causado em nossa mente, ela não seja arrancada por nada, nem por ninguém. Amém. Uma boa semana e até o próximo estudo, se Deus permitir. Fiquem com Deus.